Hoje eu quero responder uma pergunta que milhares de pessoas se fazem em silêncio. Talvez você nunca tenha tido coragem de falar isso em voz alta, talvez você tenha pensado enquanto dirigia, talvez você tenha pensado enquanto tomava banho, antes de dormir. E a pergunta é: por que parece que eu nunca consigo ser feliz? Porque eu olho para outras pessoas e eu tenho a impressão de que elas vivem com leveza, enquanto eu vivo cansada, ansiosa, com medo, me cobrando, sempre esperando que alguma coisa ruim aconteça. E quando finalmente alguma coisa boa acontece, parece que assim dura minimamente. Se essa pergunta mora dentro de você, fica aqui comigo até o final, porque talvez o problema não seja você. Essa é a primeira série, o primeiro episódio de uma série que chama Porquês, ou melhor, perguntas que vocês fazem em silêncio. Agora imagina comigo uma coisa aqui, ó. Imagina uma mulher que trabalha, que cuida da casa, dos filhos, que resolve problemas o dia todo. Ela sorri quando precisa, dá conta de tudo, mas quando chega a noite, existe um vazio. Ela olha para a própria vida e pensa: era para eu estar feliz. Eu tenho família, eu tenho um trabalho, eu tenho pessoas que me amam. Então, por que eu continuo sentindo esse peso? Talvez essa mulher seja você. E aqui eu quero apresentar o primeiro mito. Existe uma mentira que aprendemos desde muito pequenos. A ideia de que a felicidade ela é um lugar, como se existisse uma linha de chegada. Quando eu emagrecer, quando eu casar, quando eu ganhar mais dinheiro, quando os meus filhos crescerem, quando eu conseguir aquele emprego, finalmente, eu vou ser feliz. Só que isso nunca acontece. Até porque a felicidade ela não tem um endereço. Ela é uma experiência. O cérebro, ele não procura a felicidade. Como assim não, Gabi? Não, agora eu quero que você imagine uma cena. Imagine um ser humano vivendo há milhares de anos. Ele precisava encontrar comida, escapar de predadores, proteger seus filhos, sobreviver. Naquela época, o cérebro que sobrevivia não era o cérebro mais feliz, era o cérebro mais atento ao perigo. E sabe qual é a parte curiosa? Você ainda carrega este mesmo cérebro. O seu cérebro não acorda pensando: como eu posso fazer a Gabriele feliz hoje? Ele acorda perguntando: existe algum risco? Existe alguma ameaça? Tem alguma coisa que eu preciso controlar? Existe um sistema que foi fantástico para manter a nossa espécie viva, mas tem um preço. Até porque esse modo de sobrevivência a gente não vive mais nele, mas o nosso cérebro não entende isso. E existe um viés. Você já percebeu que uma crítica consegue estragar o seu dia inteiro? Enquanto 10 elogios parecem desaparecer em poucos minutos? Isso não acontece porque você é fraca. Acontece porque seu cérebro registra ameaças com muito mais intensidade do que momentos agradáveis. Você fica muito mais sob controle daquilo que você não fez, daquilo que não deu tempo ou daqueles sucessos diários. E é como se ele tivesse um alarme extremamente sensível. Afinal, ignorar uma ameaça poderia custar a vida. Mas assim vamos vivendo. Mas agora imagine um cérebro que passou anos da sua vida vivendo situações difíceis. Em um ambiente onde precisava agradar para ser aceita, onde precisava ser perfeita, onde foi criticada, rejeitada, humilhada ou simplesmente nunca se sentiu realmente segura.
esse cérebro aprende uma regra: não posso relaxar. Porque relaxar significa baixar a guarda. E baixar a guarda parece perigoso. Então, ele permanece ligado o tempo todo, mesmo quando não existe perigo. E é aqui que muitas coisas acontecem. E as coisas se confundem. E elas dizem: eu não consigo ser feliz. Mas talvez a frase correta seja: eu não consigo sair do modo sobrevivência. Existe uma enorme diferença, porque um cérebro ocupado tentando sobreviver não consegue apreciar plenamente o presente. Ele está sempre procurando o próximo problema, a próxima preocupação, a próxima ameaça. E o erro que quase todo mundo comete, talvez você também, começamos a acreditar que sempre falta alguma coisa. Se eu emagrecer, se eu comprar uma casa, se eu me casar, se eu mudar de cidade, se eu conseguir aquele cargo. O problema é que, quando conquistamos aquilo ou isso, o cérebro rapidamente se adapta. E alguns dias depois, talvez algumas semanas no máximo, já volta a procurar outro perigo, outra preocupação, outro motivo para permanecer em alerta. E daí, eu proponho uma pergunta diferente. Talvez você tenha pensado, assim, por anos, o que existe de errado comigo? E hoje eu quero propor que você pense: o que aconteceu para que o meu cérebro aprendesse que precisava sobreviver o tempo todo? Percebe como essa pergunta muda tudo? Ela troca a culpa por compreensão, o julgamento por curiosidade e a vergonha por acolhimento. O que você vai fazer então? Isso não significa que você nunca será feliz ou que você sempre vai viver no modo de sobrevivência. Significa que a felicidade não começa do ponto em que a sua vida fica perfeita. Ela começa quando o seu sistema nervoso aprende aos poucos que existe segurança suficiente para ele baixar a guarda. É um processo. Não acontece da noite para o dia, mas acontece. Porque o cérebro aprende por repetição. Não é uma única vez. É aquilo que foi aprendido também pode ser transformado. E aqui eu gosto de brincar com vocês, porque eu brinco muito aqui no consultório, que nada de síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, e você sempre assim. Todo aprendizado ele pode ser transformado, reprogramado, ressignificado. E agora, antes de ir embora, eu queria conversar com uma parte de você. Essa parte aí que acredita que você tá quebrada, que pensa que nasceu diferente, que olha para as outras pessoas e imagina que só você não consegue sentir leveza. Se essa é a sua história, quero que você saiba de uma coisa. Talvez você não seja a falha, ou melhor, talvez você não esteja falhando em ser feliz. Talvez você apenas tenha passado tempo demais sobrevivendo. E sobreviver por muito tempo faz com que qualquer cérebro, qualquer cabecinha, esqueça de como é descansar. Mas existe uma boa notícia. O cérebro muda. As emoções podem ser reguladas. Novas experiências de segurança podem ser construídas. Você não precisa travar uma guerra contra si mesma para começar a viver com mais leveza. Se esse vídeo faz sentido para você, escreve aqui para mim nos comentários uma palavra: sobrevivência. E eu quero saber quantas pessoas acessaram esse vídeo e que vivem assim, no modo sobrevivência, sem perceber. Compartilhe esse vídeo também com alguém que está fazendo a mesma pergunta em silêncio. Ou que você acha que essa pessoa pode estar te fazendo essa pergunta em silêncio. No próximo episódio, eu vou responder outra pergunta que milhares de pessoas fazem todos os dias. Por que eu penso tanto antes de dormir? E lembre-se, porque entender o seu cérebro é o primeiro passo para você lutar
contra ele, porque essa é o caminho. Eu preciso entender para poder mudar, para poder regular. E esse foi o primeiro episódio da série Perguntas que Fazemos em Silêncio. Te vejo no próximo. Até mais!